Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Eu estava pensando como Deus é bom, como Jesus é bom, né? Nesse momento, talvez milhares de jovens estão acordando agora ou vão acordar mais tarde, porque passaram a madrugada bebendo, usando drogas e fazendo um monte de coisas erradas. E Deus hoje nos trouxe aqui. Nós jovens, eu desafio você adulto virar para um jovem que está do seu lado. Você que é pai, você que é mãe, você que é um tio que está com algum adolescente ao seu lado e fala assim: Jesus hoje tem uma palavra para você. Fala com mais força. Jesus tem uma palavra para você. Amém. Glória a Deus. Eu sou grato a Deus porque um dia Ele me abraçou com suas cordas de amor. E é isso que Deus tem feito com nós hoje também, amém? E como jovem, os jovens costumam às vezes viajar na maionese, né? Às vezes a gente está parado ali, a gente começa a pensar em cada coisa. Quando eu penso que não, a gente está pensando lá em Marte e muitas coisas que, né? E eu estava lendo a palavra de Deus e essa mensagem o Senhor colocou no meu coração desde o Natal. Eu estava falando com meu pai. Falei assim: pai, os irmãos vão achar que eu vou pregar sobre o Natal hoje, porque eu vou falar sobre o nascimento de Jesus. Amém? E eu estava lendo essa passagem no Evangelho de Lucas. E eu não sei se os irmãos também acontece isso com vocês. Às vezes eu estou lendo uma passagem, a gente se coloca naquele lugar, naquele contexto. Começa a imaginar como é que aconteceu e como é que o contexto. Imagina, vocês não colocam isso no lugar também quando lê o texto? Ou é só eu? E nisso eu acabo viajando. Às vezes eu nem a viagem na maionese, às vezes eu sou a própria maionese ali no texto. E vamos lá, capítulo 2. Não, no capítulo 1, desculpa. Perdão. Deixa eu abrir aqui a minha colinha. Irmãos, capítulo 2, versículo 8 em diante, tá bom? Peço desculpa outra vez, Eu estava orando, olha, a gente se prepara, mas eu creio que é Deus quem trabalha, amém? Eu sinto animado porque não depende do pregador, não depende da gente, mas depende sempre de Deus, é Ele quem faz, amém? A mensagem é sempre maior que o mensageiro, isso me dá confiança, amém? Lucas capítulo 2, versículo 8 diz assim: ora havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram um grande temor. E é aqui que eu me coloco no lugar. Eu fico imaginando como é que foi aquela cena. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E agora, vamos focar nesse versículo 13. É aqui que eu viajei, irmãos. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão de exércitos celestiais louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, com boa vontade para com os homens. Aconteceu que, ausentando deles os anjos para o céu, disseram aos pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos o que aconteceu e o que o Senhor fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino na manjedoura. Versículo 17, vendo, divulgaram a palavra. Até aqui. Quando Jesus aparece na nossa vida, as coisas mudam. Quando a gente encontra Jesus, nada do que era antes volta a acontecer no futuro. Aqui Jesus, quando Jesus nasceu, eu acredito que não foi só um impacto aqui naquele contexto social, mas eu acredito que o universo parou, que toda a criação naquele momento viu Jesus nascendo, todos se impactaram, e é por isso que eu fico imaginando no versículo 13. A multidão de anjos apareceu no céu, porque foi um evento tremendo. E é tremendo quando Jesus entra na nossa vida. Quanto mais cedo, jovens, adolescentes, nós abrimos o nosso coração para Jesus, mais o impacto dele vai impactar nossas vidas. É por isso que ao ler esse texto, eu pedia para Deus: Jesus, todos os dias, quando eu ler a sua palavra, eu quero ser impactado, assim como esses pastores, homens simples, ficaram impactados. E nesse texto eu queria ver com vocês algumas palavrinhas, alguns verbos de algumas atitudes que eles tomaram depois do que isso aconteceu.
E eu fico empolgado porque eu acredito que nessa manhã eu vou sair daqui transformados e nós também, amém? Nós jovens vamos sair daqui transformados. Porque Jesus, ele quer usar a gente lá fora, como já tem usado aqui nessa igreja, amém? Glória a Deus. Vamos voltar para o versículo 15. Tudo aquilo aconteceu, aquele evento maravilhoso aconteceu e aconteceu assim, aconteceu que, versículo 15, ausentando-se dele os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros, vamos, pois até Belém e vejamos. Sabe o que eu acho interessante? É porque uma primeira atitude que esses pastores fizeram era, depois de serem impactados, olha, a gente precisa ir ver. A gente precisa ir analisar o que aconteceu. Eu preciso tomar uma atitude de ir ver o que está acontecendo. Sabe o que me faz lembrar? De Felipe e Natanael, lembram? Quando quando Jesus encontra Felipe, e Felipe fala para Natanael, Natanael, olha, achamos a quem nós estávamos esperando, o Salvador. E Natanael, incrédulo, claro, não pode ser. Sabe que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Obrigado, pastor. Agora a gente esquece. Vem e vê. Foi o que ele falou. A primeira atitude que esses pastores eles tomaram de ir. Vamos ir, vamos ver o que está acontecendo. Vamos chegar lá para ver, porque às vezes a gente precisa de fé. A palavra de Deus diz isso em Hebreus, que é necessário que nós tenhamos fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente precisa dar um passo para pisar no escuro, para a gente conseguir entender os mistérios de Deus. Se eles não tivessem tido fé aqui, as coisas não teriam acontecido. Então eu e você, jovem, a gente precisa, mesmo que olhos fechados e tapados, pisar no escuro, para a gente conseguir entender a glória de Deus nas nossas vidas. Amém? Eu fiz isso. Já contei algum testemunho para alguns irmãos que, aos meus 14, 15 anos de idade, quando Jesus me encontrou, eu precisei conhecer, eu dediquei algumas horas da minha vida naquele tempo para ler mais. E às vezes é isso que falta para a gente, jovens, adolescentes. Ler mais a palavra de Deus, querer ver. Eles tomaram essa atitude aqui, olha, vamos e vejamos. Quando Natanael viu Jesus, a vida dele mudou. Olha, agora meus olhos já conseguem ver que você não é um homem simples, é o próprio Jesus, é o próprio Deus. Amém? Esses pastores fizeram isso, eles decidiram tomar essa atitude de querer conhecer Deus. Amém? Ainda no versículo 15, aquela palavrinha aconteceu. Essa palavrinha aconteceu. Eu fico pensando nela, porque, como eu disse no início, quando a gente encontra Jesus, muitas coisas mudam na nossa vida. Muitas coisas passam a acontecer, porque é o trabalho de Deus nas nossas vidas. Amém? É impossível nós estarmos com Jesus ou termos contato com a Bíblia, com oração, com disciplinas e a nossa vida ficar estagnada. Não dá, a gente nunca fica parado, a gente fica sempre em movimento ou coisas acontecem nas nossas vidas. Amém? Então isso aconteceu, impactou a vida deles. E no versículo 16, eles foram apressadamente para ver, para analisar, olha, eu quero ver esse menino Jesus. A gente já vai para outros versículos, mas só para a gente analisar essa primeira parte. E o versículo 17, que é quase que uma consequência daquilo que Jesus fez na vida deles, mesmo sendo bebezinho ainda. Eles viram, versículo 17, e vendo-o, o que aconteceu? Divulgaram a palavra de Deus. Quem já viu o videozinho no Instagram do pessoalzinho ali? Quem já deu like e compartilhou? É pecado não fazer isso, viu? Vai no Instagram do menino lá e compartilha aquilo. Olha, quando Jesus entra na nossa vida, a gente não quer guardar isso só para nós. A gente quer espalhar. Seja na rede social, seja no nosso dia a dia, no trabalho, na escola. Daqui a pouco vou contar um testemunho que aconteceu lá no meu trabalho. Mas ao ser impactado, nós vamos e divulgamos. É impossível não divulgar. Sabe, aquela loucura de anjos aparecendo. E tem um outro episódio na Bíblia, que é lá em 2 de Reis, capítulo 8, quando Israel está no meio de uma batalha. Os assírios estão atacando os israelenses. E tem um empregado, um servo de Eliseu, que eu acho que eu sou muito semelhante a ele, medroso. Ele acorda de manhã, vai buscar água, fazer algum afazer, e quando ele olha, logo de manhãzinha tem um exército que cercou o acampamento dos israelitas. Na hora, ele fez o que eu faria também, que é borrar de medo. Só que Eliseu, um cara que tinha intimidade com Deus, uma pessoa que tinha
Ele tinha contato com Deus. Ele fez o que nós deveríamos fazer também, pedir para Deus abrir os nossos olhos espirituais. Ele falou: Deus, abre agora o olho desse servo, para que ele veja que quem está conosco é maior do que está com eles. No mesmo instante, naquelas montanhas apareceu exércitos de anjos. É a mesma coisa que aconteceu aqui em Lucas. Naquele momento a gente sabe que os anjos, eles são ministradores de Deus, eles trabalham em prol do povo de Deus. Só que nesse momento, no nascimento de Jesus, todos os anjos, eu fico imaginando aqui, os anjos que limpavam a casa de banho, os anjos que faziam as tarefas. Eu fico imaginando os departamentos que existem no céu. Aqui é uma loucura minha, não está na Bíblia isso. Mas quando Jesus nasceu, aquilo causou, para tudo, menino, o Filho de Deus nasceu. Eles apareceram naquele instante. É isso que eu estou tentando passar para os irmãos. Amém? Do mesma coisa que aconteceu com o servo de Eliseu, eu oro para que aconteça nas nossas vidas também, jovens. Para que Deus abra os nossos olhos espirituais, amém? Porque a gente está numa guerra, nós estamos em batalha. Quer você queira acreditar ou não, mas a gente está no meio de batalhas espirituais. Os dois reinos nos querem, tanto o reino de Satanás quanto o reino de Deus. E é por isso que a gente sofre sempre batalhas. A gente está na nossa escola, no trabalho. Olha, esses dias mesmo eu estava no meu trabalho, eu cheguei com uma má disposição gigante. Eu não queria falar com ninguém, muito menos falar, assim, eu não sei se vocês acontece também. Às vezes surgem oportunidades nas vossas vidas de pregar o evangelho para alguma pessoa. Só que naquele dia eu estava muito, não vou falar com ninguém, não estou afim, eu vou ficar quietinho, cortar o cabelinho aqui, tranquilo. Só que o rapazinho que eu estava cortando o cabelo, ele mesmo, incrédulo, começou a falar de Deus para mim. Começou a comentar assim: Pedrão, eu queria conhecer mais, sabe? Eu tô passando por um momento na minha vida que eu tô necessitando. Ele falava desse jeito assim, exatamente como eu tô falando. Que eu precisava ouvir alguma coisa, mano. Eu tô boiando. E eu cortando o cabelo assim, nossa, no dia que eu queria ficar quietinho hoje, não falar com ninguém, a própria pessoa aqui. Então Deus, ele quer usar a gente em todo momento. Só que os dois reinos, eles estão batalhando para levar a gente ou fazer para as coisas erradas ou para trabalhar para o reino. Então a gente tem que entender, jovens, quanto mais cedo nós entendemos isso, adolescentes, que nós estamos em uma batalha, mais as coisas vão fluir na nossa vida. E nós temos a vitória, que é Jesus, amém? Versículo 17, vendo, divulgaram novamente. Então nós, quando conhecemos Jesus, nós queremos divulgar, pregar a palavra. Porque esse é o nosso propósito, é louvar a Deus e compartilhar a palavra, a mensagem do Evangelho. Amém? É impossível, irmãos. Eu quando leio a palavra de Deus, eu fico muito empolgado. Não é possível que nós vamos sair daqui nessa manhã hoje e guardar isso para nós. Sabe? Eu queria ter um pouco de mais intrepidez e gritar assim: vamos fazer isso, e gritar, e a igreja pegar fogo, mas Deus ele faz isso nas nossas vidas. E a minha oração é para que Deus faça isso no coração da gente. Adolescentes, jovens, adultos, amém? Ele vai fazer isso, amém? Agora eu quero que os irmãos abram a Bíblia lá na carta que o apóstolo Paulo escreve para os irmãos de Gálatas, Gálatas capítulo 4. Mais alguns versículozinhos que fazem referência a esse momento. Paulo, ele comenta esse nascimento, só que uma coisa que mexe muito com o meu coração, e esse é o tema da minha mensagem, é plenitude, é por isso que eu coloquei o nome dessa mensagem de plenitude. Gálatas capítulo 4, versículo 4, Paulo ele diz assim: mas vindo, o quê? A plenitude dos tempos. Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, até aqui. Então, Paulo ele comenta esse momento em que Jesus nasceu, dando uma importância, uma relevância gigante, extraordinária, imensurável, que foi o nascimento de Jesus. Dentro dos estudos, quando a gente estuda teologia, a gente vê que quando Jesus veio, existiam muitas boas hipóteses e facilidades para poder ser pregado o evangelho. Naquele tempo tinha muitas sinagogas, Jesus pregava nas sinagogas, existiam os caminhos que os romanos construíram na Europa, na Ásia, por isso que também era fácil, tinha essa facilidade de poder pregar o evangelho. Depois a própria língua, o grego, que era uma língua como se fosse o inglês, era uma língua comercial. Então, Jesus ele veio num tempo onde o evangelho pôde ser muito bem difundido. Quando a gente estuda a história da igreja, a gente vê que os apóstolos foram para outros países. Né? Por quê? Porque era fácil esse espalhamento do evangelho. Amém? Só que
saindo um pouco das características sociais, quando Paulo fala que vindo à plenitude, ele quer dizer algo que é surpreendente. E é aqui que eu gosto no original, a palavra plenitude, e aqui eu admiro muito o trabalho dos tradutores, de tentar traduzir essa palavra do grego para o português, que a gente pode encaixar vários artigos, várias palavras para poder tentar descrever essa palavra, porque ela fala sobre Jesus, né? A gente vê várias e várias passagens de Paulo louvando a Deus, quão insondáveis, quão inescrutáveis são os teus juízos, remetendo uma grandeza para o nome de Jesus. Porque ele é muito grande, ele é maior, ele é soberano. E é isso que ele tenta falar nessa palavrinha aqui. Ele põe uma ênfase gigante. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E em Colossenses, o último versículo que eu queria ler com vocês, em Colossenses, no capítulo 1, no versículo... Deixa eu abrir aqui. No capítulo 1, no versículo 19, é mais surpreendente ainda. E eu queria que a Eunice colocasse uma imagem ali. Agora os irmãos vão entender mesmo que eu realmente viajei. Olha, essa aqui é uma fotografia. Recentemente, há 3, 4 anos atrás, a NASA mandou um satélite. Agora vocês veem onde é que a cabeça do Pedro foi. A NASA, há 3, 4 anos atrás, ele lançou um telescópio para o espaço, né? Os irmãos que gostam disso já sabem muito bem disso. Esse telescópio ele tem uma capacidade tão tremenda, ele tem uma tecnologia tão absurda, que mesmo no site, se vocês forem ler assim, ele diz que eles conseguiram até fotografar o início do universo, porque a gente sabe que o universo está em expansão. Ele expande, ele não está estagnado, né? E esse telescópio ele tem uma capacidade tão gigante, absurda, que ele conseguiu fotografar. E essa é só uma parte de um aglomerado de galáxias. Cada pontinho ali existe milhares e milhares de estrelas. É uma coisa absurda. E eu decidi ir atrás disso, entender um pouquinho, porque o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 20, e que havendo ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. E diversas passagens da Bíblia a gente vê que o próprio Deus, ele que estendeu os céus como se fosse um manto, sabe? Para os cientistas, para os ateus, eles veem isso, eles ficam perplexos e perdidos. Eles concluem assim, olha, nós estamos aqui na terra e o nosso fim é certo, a gente vai deixar de existir porque é absurdo. A nossa insignificância em relação ao tamanho do universo não é nada. E muitas pessoas acabam se desesperando ao saber disso. Mas quando eu vejo essa imagem, eu fico mais confiante ainda. Porque é o meu Deus que criou o universo. E eu estou certo de que Ele tem um propósito para todas as coisas. Eu não me sinto perdido quando eu vejo uma imagem dessa. Eu me sinto seguro. Eu me sinto seguro. Jovem, adolescente, vamos sentir segurança. Porque Ele quem criou todas essas coisas. Por meio dEle, para Ele. Todas as coisas foram feitas. E olha no versículo 19, que era o versículo chave. Porque foi do agrado do Pai que o quê? Que toda plenitude, toda abundância, todo conhecimento, toda grandiosidade habitasse em quem? Naquele menininho que nasceu. Cuja qual os anjos pararam de fazer tudo o que estavam fazendo e apareceram, porque foi um momento extraordinário. E novamente, voltando ao início da pregação, quando Jesus entra na nossa vida, as coisas acontecem, sabe? Há uma explosão de vida, há uma explosão de novidade. Jesus faz isso nas nossas vidas. Não vamos desperdiçar nossas vidas adolescentes. Sabe, você que dá trabalho para o teu pai, para tua mãe, seu pai e sua mãe estão perdidos já, não sei o que fazer com essa pessoa aqui. Ai, meu Deus, tanto trabalho. Olha, Jesus, Ele tem tanta coisa para a sua vida. A gente não precisa desperdiçar nossa vida com coisas lá fora, porque Jesus tem novidade de vida para nós. Amém? Eu fui alcançado por essas cordas de amor. E eu creio que vocês, se nós nos prontificarmos, jovens, adolescentes, a mensagem não é só para vocês, é para os adultos também. Ele vai trabalhar na nossa vida, sabe? A minha oração, eu pedi para Deus, usa a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é tão afiada como uma espada de 2 gumes, e ela penetra no coração, na divisão da nossa alma, do nosso espírito. E isso é real, porque a palavra de Deus não se trata de quem está aqui pregando, se trata de Deus, da palavra de vida.
É impossível eu ler ela e ficar do mesmo jeito, tá? Então, o meu desejo, a minha intenção, irmãos, adolescentes, jovens, é que nós saímos daqui impactados. Talvez você entrou aqui nessa manhã sem perspectiva. Talvez você entrou aqui sem saber o que vai ser do seu futuro. Mas em Jesus está a resposta. Quando a gente vai até Ele, a gente encontra o propósito para as nossas vidas, amém? Isso eu te dou certeza, porque aconteceu comigo, aconteceu com os irmãos aqui na frente. Se a gente parar para ouvir testemunho dos irmãos aqui, a gente vai ficar meses aqui. Jesus é real, amém? Antes de passar a palavra para a Mana Mari, eu queria fazer uma oração por você. Tá? Eu queria que você... Posso, pastor? Eu queria que você se colocasse de pé. Novamente, vou desafiar algum adulto para colocar a mão num jovem que está do seu lado, em algum adolescente, você pai, mãe, você tio, tia, ou se tem algum adolescente que está do seu lado. Vamos orar para que Deus coloque essa convicção, dessa plenitude nos nossos corações. Amém? Jesus é a resposta, Jesus é quem dá sentido a tudo, amém? Vamos orar então? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós oramos agora, Senhor, pelos jovens, pelos adolescentes, por essa faixa etária, Pai Santo, que o Senhor separou. Hoje de manhã mesmo, o Senhor Jesus, o Senhor nos viu acordando, o Senhor nos viu levantando da nossa cama, o Senhor nos tem observado, o Senhor nos tem dado vida, Senhor. E o Senhor, eu creio com todo o meu coração de que o Senhor trouxe os jovens e adolescentes nessa manhã aqui para saírem diferentes, para saírem com o coração cheio de Ti, para saírem com o coração totalmente transbordado dessa plenitude que só o Senhor Jesus pode dar. Jesus, olha agora, Pai Santo, para os filhos, olha agora para os sobrinhos, Pai Santo, olha agora para a oração desse pai, dessa mãe que está pedindo pelo seu filho, Senhor. Ou algum pai que está aqui, alguma mãe que está aqui, que o seu filho está perdido lá fora, que está no mundo, que está perdido agora, Senhor, nos caminhos de Satanás. Vai agora naquele coração, Senhor, e traz ele, Jesus. Traz agora, Senhor. Eu oro com fé, Senhor, para que o Senhor toque no coração de quem está perdido, Jesus. Faz isso, Senhor. Nós queremos, Pai Santo, que quando nós oramos, quando nós louvamos, o Senhor trabalha. Nós queremos que quando o Senhor, Pai Santo, age nas nossas vidas, Pai, o Senhor faz o impossível, meu Deus. Pode parecer, Pai Santo, impossível para nós, mas para Ti nada é impossível, Pai. Faz isso, Senhor. Muda nossos corações dessa manhã. Em nome de Jesus.